Haja Terapia, o podcast que te ajuda a lidar com seus problemas diários. Porque para manter a saúde mental em dia, haja terapia. Olá, eu sou a Karina Brasil. E eu sou a Milena Matias. E esse é o podcast Haja Terapia, o podcast que ajuda a manter a sua saúde mental em dia. Nunca deixe para depois o que você poderia ter feito hoje. Com certeza, em algum momento da sua vida, você já escutou essa frase. E ela tem muito a ver com a procrastinação. Porque a procrastinação é justamente o ato de adiar nossas tarefas, de adiar nossas atividades. E para trabalhar com a procrastinação, haja terapia, né, Mi? Sem dúvidas, a procrastinação eu acho que tem sido uma frequência, né? Tem sido frequente o recebimento de pessoas com questionamentos inerentes à procrastinação. Eu quero saber se eu sou procrastinadora ou não. Eu já sei que eu procrastino muito minhas atividades. Eu vim para terapia também porque eu quero modificar isso, não é? Então eu acho que é uma queixa frequente dentro do consultório isso. E talvez aí você também, se você está ouvindo esse podcast, talvez isso seja também algo que você nota no teu comportamento, né, no teu dia a dia. Talvez uma dificuldade para você sentar e estudar um assunto que você precisa estudar, a dificuldade para fazer um trabalho da faculdade que você adia e fica para a última hora. Também dentro, tipo, às vezes do mundo de estudos mesmo, na parte de concursos também, seja uma organização da sua casa, uma organização da sua rotina, seja entregar um projeto do seu trabalho, são situações que você vai adiando, não é? Por você prefere, às vezes, né? Sei lá, limpar a casa inteira ao invés de fazer o trabalho da faculdade, não é? E sendo que você é aquela pessoa que nem curte muito limpar a casa, não é? Não é teu hobby favorito, não é fazer esse movimento. Então a gente vê as pessoas fugindo de qualquer forma possível de uma atividade que precisa ser desempenhada. E aí tá morando a procrastinação no seu comportamento, não é, Karina? Verdade, Mi. A procrastinação, como a Mi falou no início, é algo que aparece muito no nosso consultório, né? Porque as pessoas, elas às vezes por se cobrarem demais, acabam procrastinando, né? A procrastinação, ela sempre está relacionada a alguma outra coisa, né? Então, que é uma das nossas primeiras estratégias ali para você conseguir trabalhar de uma forma melhor com a tua procrastinação, ou seja, reduzir a tua procrastinação. Né? A primeira estratégia seria justamente identificar da onde vem essa tua procrastinação, né? O que a tua procrastinação está encobrindo? Muitas Uhum. vezes ela está encobrindo, por exemplo, a tua ansiedade, né? Então, por ter dificuldade de manejar a tua ansiedade, tu acaba procrastinando as atividades, né? Acaba deixando as atividades sempre para depois. E isso é uma característica muito comum em quem tem ansiedade. Muitas vezes, quem tem ansiedade, por exemplo, tem esse constante hábito de procrastinar, porque aí ela tem medo de começar uma atividade e não conseguir terminar, ou se cobra demais durante a atividade, ou por medo de não conseguir concluir, ou por algum motivo, ela vai adiando essa atividade. O que acontece? Como ela vai adiando, isso vai gerando mais ansiedade. Né? Então, ela começa a fazer isso por conta da ansiedade e por conta desse comportamento aumenta a ansiedade. Então, Espiral, não é? É um ciclo ali, vai aprofundando, vai piorando a situação, não é? exatamente isso. Então, no começo, a pessoa procrastina por conta da ansiedade e depois, por conta de procrastinar, aumenta a ansiedade. Né? Porque se tem uma coisa que gera ansiedade, é a gente saber que tem um monte de atividade para ser feita, ou uma atividade muito importante e a gente não consegue fazer. Né? Dá uma sensação muito, muito ansiosa. Né? Dá uma sensação muito ruim. Sem dúvidas, é algo que acontece com frequência, não é? Estou ansiosa, procrastino, a procrastinação me gera ansiedade. É um ciclo ali que se repete no teu dia a dia. E se você tem percebido que esse ciclo se repete aí no seu dia a dia, talvez seja a hora de você procurar até um profissional para te ajudar, porque não é normal. Tá? Às vezes a gente vê muita gente fazendo esse ciclo e fala, ah, é normal. Mas são muitas pessoas que isso não quer dizer que você tem um transtorno de ansiedade, tá? Mas tem um funcionamento ansioso, né? Um modo ansioso de Uhum. funcionar. Então eu deixo tudo para a última hora, na última hora sai. Tá, mas Uhum. sai.
com um pico de estresse muito alto também, não é? Uhum. Então, o objetivo do nosso podcast hoje é te trazer dicas práticas para sair da procrastinação. Não é nem falar só sobre a procrastinação, né? Porque talvez você aí já está cansada de pensar a respeito disso, não é? Então, aqui é para movimentar agora mesmo, para sair, romper esse ciclo, romper essa espiral, não é? E o primeiro passo a Karina já deu, que é o quê? Verifica qual que é a mensagem aí que a tua procrastinação tá te mandando, entende? É porque eu sou mais ansiosa, eu tenho esse funcionamento ansioso, ou é porque eu não gosto do meu trabalho, ou porque eu tô Uhum. infeliz, no meu trabalho. Então tenta ler qual que é a mensagem. Eu acho que a Karina resumiu bem ali para você identificar qual que é a mensagem que a tua procrastinação tá te mandando. A segunda parte é identifica qual que é o teu objetivo. Tá, eu quero romper a procrastinação em área X da minha vida, não é? Eu quero poder conseguir organizar a minha casa, né? E identifica o objetivo. Essa é uma parte fundamental para que você rompa esse ciclo da procrastinação, não é, Karina? Uhum. Verdade. E quando você for por, acho que o erro de muitas pessoas na hora de colocar objetivos é colocar objetivos muito vagos, né? Se você quer, eu tenho o objetivo de fazer determinada atividade, tá? Que dia você vai fazer tal atividade? Que horário você vai fazer tal atividade? Porque senão fica muito vago. Essa semana eu tenho que, vou dar um exemplo nosso aí, meu e da mim, digitar prontuários, né? Que é o carro, digamos assim, dos psicólogos, assim. Mas o que acontece? Essa semana eu tenho que digitar prontuários. Tá, mas que dia da semana você vai digitar esse prontuário? Que horário da semana você vai digitar prontuário? Até quando você pode fazer isso? Né? Colocar objetivos que sejam mais palpáveis. Porque isso faz ficar mais difícil de você procrastinar, porque você tem um horário específico para fazer aquilo, né? E tem um tempo reservado exclusivamente para aquilo. O nosso erro é pôr, às vezes, eu tenho que fazer tal coisa, mas eu não coloco o dia, o horário, como é que eu vou fazer isso, né? Então fica muito difícil de você conseguir se organizar para aquela atividade. Então, quanto mais objetiva você for nos teus objetivos, né? Mais fácil fica de você evitar a procrastinação, né? Fica mais difícil de você procrastinar. Então, seja muito claro nos teus objetivos. Tá, eu quero, sei lá, tirar notas boas na faculdade. Então, quando você for por objetivos, porque eu não estou conseguindo estudar, põe todo dia na semana tal horário para você estudar para as provas da tua faculdade, por exemplo. Né? Põe coisas mais palpáveis, mais fáceis de você traçar um caminho para conseguir aquele objetivo. Isso mesmo. É um objetivo, mas você pode dividi-lo em metas, pequenas metas, não é? Então, Exatamente. eu vou estudar de segunda a sexta, tá? Quanto tempo? Iniciar, sei lá, com 40 minutinhos, sabe? Não Uhum. precisa ser muito tempo de estudo, não é? É aquela coisa, uma jornada de 1.000 quilômetros começa com o quê? Com o primeiro passo. Não é? Então você não precisa. Ai, mas o meu sonho é conseguir estudar 6 horas por dia. Não é pro meu vestibular, eu quero fazer o vestibular de, sei lá, de medicina, sei lá, farmácia, de psicologia, enfim, qualquer outro, direito, enfim, qualquer outro. Mas você não precisa começar estudando já 6 horas, porque você não tem esse hábito. Então, primeiro você precisa construir esse hábito. E esse hábito talvez se construa já com o movimento de você estudar 40 minutos. E depois você vai aumentando e vai sentindo como você vai ficando. Talvez não é 6 horas direto que vai conseguir o rendimento adequado. Talvez é dividindo esse tempo em outras partes, não é, Karina? Então é importante, de fato, você dividir seu objetivo em metas alcançáveis, não é? Não metas inalcançáveis, como é o caso ali de você falar assim, eu vou estudar 6 horas por dia, então eu vou colocar aqui na segunda-feira já 6 horas. Não, mas você já estuda 2 horas por dia, 5 horas por dia? Não, então como é que você vai conseguir Verdade. estudar seis direto, assim, no primeiro dia, de cara? Fica difícil, não é? Fica muito desafiador. Outra coisa que você pode fazer aí para romper esse ciclo, tá? Com a procrastinação é a mudança de ambiente, tá? Talvez na questão do estudo. Talvez você tenha procrastinado seus estudos porque você estuda no seu quarto. O seu quarto é pouco iluminado, ou você tem estudado às vezes na mesa da cozinha, e na mesa da cozinha todo mundo passa, todo mundo para fazer um lanche, ou tem que fazer uma refeição, tem que tirar tudo da mesa e voltar. Então, observa qual que é o ambiente que você está inserido. A mesma coisa na atividade, por exemplo, da academia, não é? Eu preciso fazer atividade física.
Tá, mas para mim, eu odeio musculação, por exemplo. Já vi muita gente falando isso, que odeia musculação. Tá, será que não tem outra forma de você se exercitar? Tem que só ir indo na academia? Talvez uma caminhada ao ar livre não seja muito mais prazeroso para você? Ou talvez uma dança em grupo não seja algo mais prazeroso para você? Começar esse movimento, não que daqui a um tempo você não comece a fazer a musculação que você tanto deseja, mas você está fazendo movimentos de conexão com o seu corpo, em às vezes ambientes que são menos aversivos, como a academia, entende? Porque às vezes tem muita gente que fica ansioso de ir para academia porque não vai estar fazendo os movimentos corretos, enfim, então tem outras situações que você pode fazer. E é um movimento, você está saindo do sedentarismo. Então, modificação de ambiente muitas vezes torna esse processo muito mais prazeroso também, não é, Karina? Verdade. Muitas vezes as pessoas usam o ambiente contra elas em vez de a favor delas, né? Igual no início que a Amy falou da questão, que eu acho que é uma das coisas que eu mais escuto às vezes quando eu atendo alguns pacientes que procrastinam, que é a questão de estudar ou ir trabalhar ou ir fazer alguma coisa no quarto, na cama, muitas vezes. Gente, quarto e cama remete o quê? Dormir, né? Ah, não, mas eu consegui ler 2 páginas e eu estava dormindo. Eu não consigo. Gente, porque você estava no quarto, você estava na tua cama, né? O que que isso te remete? Isso te remete a hora de dormir, né? Então aí fica muito mais difícil de você conseguir ser produtivo, de você conseguir realizar aquelas atividades, né? Então é muito importante você ver, será que esse ambiente ele está sendo favorável para que eu consiga realizar essa atividade? Ou será que ele está me desmotivando? Será que é o ambiente que está contribuindo para que eu me sinta, para que eu procrastine? Por exemplo, uma coisa assim que não é tão ambiental, mas de certa forma assim, é o celular, notificações de celular. Você vai estudar e você deixa o celular do teu lado com notificações chegando. Gente, é muito difícil você conseguir se concentrar com o teu celular, tipo, né, fazendo barulhinho. Em algum momento você vai falar, será que é alguma coisa importante? Será que é tal pessoa que mandou mensagem? Ah, eu vou olhar um segundinho. Quando você vê, você tá no Instagram, você tá nisso, você tá aquilo, você tá, né, em Perdido mil, em no mil meio lugares, virtual menos ali. no meio virtual, menos fazendo o que você precisava fazer. Então, assim, se você pode, né, tira o teu celular de perto, né, ou desliga as notificações dele, né, para deixar esse ambiente extremamente suscetível para você conseguir se concentrar, né? Não deixar um monte de armadilhas, é como se fossem pequenas armadilhas. Ah, eu deixo às vezes a televisão ligada com alguma coisa enquanto estudo, deixo o celular recebendo notificações, tô no meu quarto. Gente, assim, é um monte de coisa no teu ambiente que diz, não, não precisa estudar, vai fazer outra coisa, vai assistir, vai mexer no celular, vai dormir, né? Então, cuida desse ambiente para que esse ambiente seja favorável para você realizar aquela atividade que você precisa fazer. E aí a gente tem outra estratégia, que é estabelecer um objetivo que seja realista. Gente, a dificuldade, às vezes, entra muito no segundo tópico ali que a gente trouxe, que é de você saber colocar um objetivo que seja palpável, né? Um objetivo que seja claro, né? Que não fique tão vago, né? Se você vai estudar, você colocar a hora do dia que você vai estudar, né? E quantas horas você vai estudar. Não colocar, tipo, eu vou estudar na semana, né? E jogar ali colocar e que seja, como a minha, inclusive, falou, que você consiga fazer. Né? Estudar 6 horas, sendo que você não está conseguindo estudar 1 hora. Como é que você vai estudar 6? Você não vai conseguir, provavelmente, fazer isso. E aí você vai se frustrar. Muitas pessoas procrastinam porque elas colocaram como meta, eu vou estudar, por exemplo, 4 horas por dia. Começa, na primeira hora ela já está exausta, já está tipo, não quer mais nem ver aquilo ali. E aí ela fala, então não vou estudar mais, porque eu não consigo, né? Por quê? Não, gente, você colocou, tipo, 6 horas para estudar. Quem consegue estudar 6 horas? Poucas pessoas conseguem. Mas se você tivesse colocado 40 minutos, e aí você tivesse conseguido fazer os 40 minutos, você ia ficar tipo, nossa, eu consegui atingir o objetivo que eu tinha hoje. E você fica mais animado, tem mais chance no outro dia de você conseguir estudar mais um pouco, porque você começou a se motivar, né, Mi? Sem dúvidas, sem dúvidas. Os objetivos, eles têm que ser alcançáveis para você, tá? São objetivos que você consegue visualizar, não é? Não, você coloca 6 horas, mas você se vê estudando 6 horas? Ou você se vê indo para academia 6 dias na semana, assim, de cara?
Daqui um ano, Esse talvez. da Daqui seis academia meses, é como, né? talvez. Né? Eu posso começar indo 2 vezes por semana. Posso, já estou movimentando meu corpo. E aí depois eu vou vendo como eu vou me adaptando a essa nova rotina e vou ampliando esses dias que eu frequento. Então, sim, é muito bom. Então, esse objetivo, quero ir para academia, ele pode ser dividido em pequenas metas, que é a segunda parte, é a outra parte que a gente vai abordar aqui. Essas metas podem ser pequenas, são pequenos micromovimentos. Que o quê? Olha, ao invés de eu pensar, meu Deus, essa semana eu tenho que ir para academia o dia inteiro, não é? Eu socorro, como é que eu vou para academia a semana, o dia inteiro, não, perdão, a semana inteira, não é? Eu olho e falo assim, eu vou na segunda-feira, não é? E essa semana eu vou na quarta também. Então, eu divido em duas para começar esse movimento. Então, você dividir isso fica muito mais alcançável, não é? Em vez de falar assim, eu tenho que estudar. Não, seria importante que eu estudasse 3 vezes na semana por 30 minutos. Já está se movimentando, entende? Então, você coloca algo que você sabe. Não, isso eu me vejo de fato alcançando, não é? E quando você se colocar uma meta, você fala, você se vê alcançando isso? Não, é porque está muito distante da tua realidade. Agora, se você coloca uma meta que é alcançável, você vai o quê? Você vai ver, não, eu me vejo alcançando isso mesmo, isso aqui é fácil de alcançar. A mesma coisa para uma dieta, tá? Então você coloca assim, olha, agora a minha alimentação vai ser 100% todo dia. Não, mas será que você não pode uma refeição ou outra? Não é às vezes desviar por conta de uma comemoração, por conta de um aniversário, por conta de uma festa que você tem que ir, ou às vezes até um almoço de família que é importante para você, não pode abrir mão? Pode. Então, cuidado com esses padrões inflexíveis na hora de estabelecer objetivos e metas no teu dia a dia aí, das pequenas coisas ou grandes coisas. Observa esses padrões inflexíveis e trabalha com eles aqui dentro, né? Com seus pensamentos, não é, Karina? Exatamente. E já pega um gancho ali na nossa próxima dica, que é apenas comece, né? Isso acho que é uma coisa que está muito ligada com a procrastinação, que é deixar para depois, totalmente ligada, né? Deixar para depois o que você poderia ter começado hoje, né? Que foi o que eu comecei falando lá no início, a frasezinha lá do início, né? E às vezes o que acontece? Você poderia ter começado uma atividade hoje, igual a academia que a mim falou. Ah, eu quero ir para academia. Ah, mas eu vou ir segunda. Aí chega a segunda, acontece alguma coisa. Ah, não, eu não vou, eu vou na outra segunda, né? E fica sempre deixando para depois. Geralmente são as segundas, né? As segundas são o dia que todo mundo programa para começar tudo. E não, gente, você pode começar numa terça, numa quarta, numa quinta, né? Também são dias que você pode começar as atividades. Então, eu acho que uma das principais dicas para você reduzir a procrastinação é você apenas começar. Ah, eu precisava começar uma dieta. Tá, então pega as dicas ali que a Mi trouxe no anterior, né? De ver o que está dentro das tuas condições atuais e começa hoje, começa agora. Né? Não fica tipo, ai, não, mas amanhã eu começo, não, mas depois eu começo. Porque isso vai fazer, e às vezes você tá um mês, dois, talvez você conheça alguém que tá um mês, dois, dizendo, eu vou começar a academia, ah, eu vou começar a tal dieta, ah, eu vou começar a estudar mais. E nunca começa, porque ela fica sempre esperando chegar o dia perfeito, o cenário perfeito, o melhor momento, o vento indo na direção certa, né? E isso nunca acontece, né? Por quê? Porque ela tá evitando essa atividade, né? Então, é isso, tem uma frasezinha que é uma jornada de 1.000 quilômetros começa com o primeiro passo, né? E é bem isso, né? Então, para você começar, para você concluir alguma atividade, você vai ter que começar. Então, um dia você vai ter que dar o primeiro passo. Por que não hoje? Né? Por que não agora? Não é, amigo? Sem dúvidas. Tem uma coisa que às vezes as pessoas esperam também estar tudo pronto. Por exemplo, assim, olha, eu tenho que ter um espaço para estudo para eu estudar. Eu tenho que ter as roupas de academia para mim estudar. Eu preciso ter o melhor tênis para mim correr. Eu preciso estar matriculada no melhor cursinho para eu ser aprovada no vestibular. Entende que são, às vezes, questões que você coloca e são impeditivos de você iniciar. Eu queria lembrar uma coisa, que quando eu e você nascemos, nós não éramos assim. Nosso cérebro, nosso córtex pré-frontal não era completamente desenvolvido. Você não tinha esses dentes que você tinha hoje, você também não tinha esse cabelo que você tinha hoje. O seu corpo não se mantinha
pé e você não sabia andar. Mas você nasceu. Você não estava totalmente pronto, mas você nasceu. E você se foi se preparando para esse mundo no caminho, no processo, no Uhum. trecho. Você foi se preparando para essa vida que você tem agora, construindo essa vida que você tem agora. Então, começa a observar, porque às vezes você não nasceu pronto e agora você quer tudo pronto para começar algo. E não precisa disso. Não precisa estar pronto 100%, ter a melhor calça de academia. Eu preciso da calça da Adidas e da Nike, sei lá, que são as melhores que eu ouvi falar. Ou preciso da marca X. Não, você não precisa. Você pode começar com aquela calça de ginástica mais simples, não é? E tá tudo bem. Ai, mas vai enrolar na cintura. Ok, tá tudo bem, vai enrolar na cintura. Depois que você, talvez, criar o hábito, talvez seja algo para até você se presentear. Falar, não, olha, gente, eu tô conseguindo 3 meses de academia, 6 meses de academia. Eu acho que eu vou juntar uma graninha aqui, vou comprar aquela calça que eu tanto sonho, aquele tênis que eu tanto sonho. Uhum. Mas deixa para ser um momento de reforço para você e não para que você tenha tudo pronto para iniciar. A mesma coisa é um cantinho de estudos, a mesma coisa eu tenho que ter na minha casa o açúcar não sei da onde, o sal rosa do Himalaia, eu tenho que ter o tempero não sei a água não sei das qual pH certinho, enfim, não precisa, não é? O básico funciona. Tá? Para começar, o básico funciona muito bem. Depois é aprimoramento, não é? A gente precisa pensar nisso, né? Na hora de apenas começar, pensar nisso. Outra frase que tem, que eu gosto muito, que eu acho que é da Lana Nijar, ela fala assim: adulto faz, criança faz o que quer, não é o que gosta, não é? Criança faz o que tem vontade, e adulto faz o que precisa ser feito. Quando você pensa nessa frase, tá aqui. O começo, não é para você começar mesmo, porque vai fazer sem vontade? Vai fazer sem às vezes sentir prazer nesse movimento? Vai. Mas o que que você precisa? O que te conecta com teus valores principais? Não é isso? Não faz sentido para você? A vida que você deseja desfrutar lá na frente não precisa de uma alimentação saudável, de uma atividade física? Precisa. Então, por que que você não vai fazer? Porque senão você não vai alcançar, não vai acontecer um milagre. Mesma coisa os estudos. Você quer ser, sei lá, ter uma determinada profissão, mas sem esse estudo, talvez você não consiga. E aí, como que vai acontecer? Não vai acontecer, entendeu? A Uhum. procrastinação, muitas vezes, ela é inimiga dos nossos sonhos. Então, se você tem sonhos, Verdade. não é? E você quer realizá-los, começa, mesmo sem vontade, não Uhum. é, Karina? Uhum. Nós temos que aprender a tolerar nosso desconforto, né? Tem muita dificuldade nisso, né? Às vezes a gente quer só fazer aquilo que é legal, aquilo que é divertido, e as coisas não funcionam assim, né? Às vezes a gente tem que fazer alguma coisa que não é tão legal, que não é tão divertida, mas que precisa. Por exemplo, se eu quero ter um corpo, sei lá, todo trabalhado na academia, digamos assim, eu vou precisar ir para academia, isso é fato. Né? Se eu quero ser um excelente profissional, eu vou ter que estudar bastante, né? Eu vou ter que correr bastante atrás de conhecimento. Então é isso, né? Se eu quero gravar um podcast, né, eu tenho que acordar cedo, numa sexta-feira, que eu não precisava acordar cedo, para gravar, né? Então, porque eu e a minha acordamos desde cedo aqui, né? Então, é isso, a gente preferia estar dormindo? Obviamente, mas a gente precisa fazer, né? É legal, óbvio, no processo é legal também, mas até acordar, enfim, começar, não é tão divertido. Então é isso, né? A gente precisa, às vezes, saber que temos que sentir esse desconforto para conseguir algumas coisas que nós queremos. Tá? Eu acho que é uma dificuldade muito grande, às vezes, nossa, pôr isso na cabeça. Gente, a gente não só faz o que a gente quer, né? E isso é difícil da gente aceitar, tá? E aí, entra uma coisa que é o nosso próximo ponto, que às vezes as pessoas não fazem as atividades porque elas colocam, e retoma um pouco do que a gente falou, elas colocam muito tempo para uma atividade, tipo 6 horas, 5 horas, 2 horas. E, gente, tem uma coisinha que. Tem até uma técnicazinha chamada Pomodoro, né? Talvez vocês já tenham escutado, que é basicamente você destinar 15 minutos para realizar uma atividade, né? 15 minutos, gente, vamos concordar, 15 minutos a gente não faz quase nada, né? Só que se a gente colocar esses 15 minutos de uma forma certinha, de uma forma que seja para fazer alguma atividade produtiva, esses 15 minutos rendem. Eles saem dos 15 minutos que a gente fez nada ali girando as redes sociais para 15 minutos que a gente leu algumas páginas de um livro. Né? 15 minutos que a gente conseguiu pegar um vídeo no YouTube de atividade física e fazer. Né? Então, assim, esses 15 minutos, se você souber direcionar, eles podem sim
ser muito valiosas na tua vida. E você pode fazer 15 minutos e ver que você conseguiu e falar, eu acho que eu consigo mais 15, põe mais 15. Eu acho que eu consigo mais 15, né? Então, essa técnicazinha dos 15 minutos, ela é muito legal para você começar a fazer aquelas atividades que você não gosta. Porque 15 minutos a gente consegue tolerar muita coisa durante esse tempinho, porque é muito pouquinho. Né? Então, assim, eu não quero ler tal livro que eu preciso ler para a faculdade. Então, coloca 15 minutos em alguns períodos do dia para você ler um pouquinho desse livro. E aí, depois você vai ver, nossa, mas eu li já 50 páginas. De 15 em 15 minutos, você leu 50 páginas. Isso mesmo. Então, é tolerar esse desconforto. E às vezes também é tolerar o desconforto do início do processo. Por exemplo, eu marquei para ir na academia. Às vezes, os primeiros 15 minutos de eu me arrumar ali e sair é ruim. Então, tolerar esse desconforto inicial também é muito importante, não é? Não desista nos primeiros 15 minutos também. Eu acho que essa é uma dica que a gente pode dar, né? Não desista, resista ali, não é? E faça e tolere o desconforto, não é? A gente às vezes fica muito mimado, não é? A gente usa tudo como um motivo para desistir. E aqui vai cair no próximo passo, não é? A próxima dica é tolerar, Uhum. né? Rompa os obstáculos. Não veja, não coloque os obstáculos como uma coisa para você desistir, os contratempos como algo que venha a corroborar para tua desistência. Não. Eu tenho algo para resolver, mas teve impeditivo no começo. Agora não vai dar mais para mim fazer isso. Não, peraí, vamos observar? Eu acho que dá sim para você fazer isso. Acho que dá sim para você fazer esse movimento. Eu estou trabalhando com um cliente que ele está em processo de habilitação. Não é de tirar a CNH. E aí, há muito tempo, ele posterga esse momento da vida dele. E é algo que ele deseja alcançar, mas às vezes a procrastinação se fez presente, ou a falta de prioridade se fez presente naquele processo dele. E agora virou um objetivo do nosso processo de terapia com que ele conquiste, tem essa conquista da CNH. E aí, ele foi começar esse movimento e aconteceram vários contratempos. Olha só que interessante, né? A gente vê esse movimento. Acontece com todo mundo, não acontece só comigo, não acontece só com a Karina, acontece com todo mundo, acontece com você, mas não é só com você, é a nossa humanidade compartilhada, todo mundo tem os desafios. Ele foi iniciar o processo, a, a carteira de identidade dele estava muito antiga, não tem como começar. Para fazer uma carteira de identidade nova, ele precisa da certidão de nascimento. A certidão de nascimento dele está em outra cidade ou outro estado até. E aí ele precisa fazer uma certidão de nascimento nova. Para pedir a segunda via, precisa de um documento atualizado. Então ele vai ter que pedir para pedir uma cópia, precisa do documento atualizado. Para pedir agora, ele vai ter que solicitar a segunda via, alguma coisa assim. Então, gente, olha só quanto contratempo, não é? Se fosse em outro momento da vida dele, se ele sem esse acompanhamento, talvez ele já teria desistido, falando, não, olha, viu, é um sinal que não é para mim fazer a minha CNH, não é? Não fiz até agora, não vou fazer mais. Mas não, com o acompanhamento, com o pensamento adequado, com o pensamento ajustado, a gente vê que não faz parte do processo, tá tudo bem ter essas questões de contratempo. Vai tornar ainda mais esse processo ainda mais prazeroso assim que eu concluir. Entende? Eu consigo Uhum. superar de fato, né? Tornar esse evento uma superação. Então, veja, todo mundo tem os seus obstáculos. Aí cabe você a desempenhar, né, aqui uma análise dos seus Uhum. pensamentos para que você possa tornar isso algo favorável para você, né? Não, eu vou vencer, agora é uma questão de honra, não é? Eu concluir Uhum. esse processo. É muito o que você vai fazer com esse obstáculo, esse contratempo, né? Porque geralmente, igual o caso que a Mi trouxe, acontece assim, né? Às vezes as coisas nem sempre saem conforme o planejado. A gente traça assim, tipo, lindamente como vai acontecer, e no meio do caminho não acontece daquela forma. Só que aí cabe a gente decidir o que, é que a gente vai fazer com esse obstáculo. A gente vai desistir ou a gente vai usar esse obstáculo de alguma forma que nos ajude no processo, né? Ou vai superar esse obstáculo e continuar naquele processo que é importante para a gente. Né? Porque assim, acontece, né? Falando em CNH, vou dar até um exemplo meu. Gente, eu reprovei horrores naquele teste. Horrores. E eu desisti, passei. Meu Reprovei orgulho, a muito. Karina é meu Mas, orgulho. Senhor mas eu orgulho. passei, né?
Não sei O se é orgulho segredo a é não palavra, meu Deus. desistir. Imagine se Mas eu não você desisti. tivesse desistido na última reprovação. Você estava quase lá, não é? Tava quase Aham. lá nos finalmente, tava... E aí tu desistia? Já pensou? É isso? Não é? Seria muito. Então, às vezes, não é? Eu acho que isso serve de lição. Esse teu exemplo serve de lição para quem está assistindo a gente. Às vezes Uhum. você está desistindo quando você está ali, ó, com a mão no negócio, e você Verdade. tá ali um passinho, você tira porque você desistiu, não é? E tem uma Verdade. frase que eu gosto muito que diz assim: eu quero ver o que acontece se eu não desistir, não é? Toda Uhum. vez que as coisas começam a dar meio errado, não é? Que é geralmente nesses momentos, quando tá tudo favorável, é tudo muito gostoso e prazeroso às vezes, não é? Mas quando começa a dar errado, aí que você exige a tua regulação emocional, aí que exige uma movimentação mais intensa sua para alcançar. E aí eu penso, eu quero ver o que acontece se eu não desistir, sabe? E eu acho que a gente pode usar esse exemplo aqui para eles também, não é? E olha só o que Uhum. aconteceu quando você não desistiu. Você alcançou o Consegui. objetivo, entende? Então, que Consegui. arraso, maravilhoso, não é? Então, Aham. é muito bom isso, é muito bom esse movimento. E não tem um Uhum. gostinho mais saboroso, essa Tem, vitória? gente. Porque vontade de desistir, né? Não, não dá. Que é óbvio que dá. Né? Claro Que que você tá assim, dá. você já tentou uma vez, outra, você fala, meu Deus do céu, gente do céu, eu não aguento mais. Às Né? vezes pensa Mas, assim, será que enfim, isso é pra mim, não é? E aí, é, mas aí começa você a vê gerar um que monte de pensamentos automáticos disfuncionais ali. uhum, Né? Então, assim, é não desistir, gente. Né? Eu dei um exemplo meu, assim, né? Agora, porque eu já passei. Porque é isso, né? Às vezes a gente desiste, eu também, eu tive vontade de desistir, só que no final a gente acaba, uma hora a gente consegue, né? Uma hora dá certo, né? Então, continue insistindo naquilo. Se tu quer muito, se é algo que é importante para você, continua tentando, né? Porque às vezes você tá bem perto de conseguir, né? Igual a me falou, e você desistiu, né? Então, continua tentando, uma hora você consegue. E outra coisa, proteger seu tempo. Eu acho que tem um obstáculo que a gente mesmo cria, né? Falando em obstáculos e contratempos, tem um obstáculo que nós mesmo criamos, nossa, desculpa, que é o quê? Que é começar a dizer sim para tudo, primeira coisa, né? Ah, eu tô no trabalho, eu tô com muitas atividades para fazer. Chega alguém e fala: ai, Karina, você tá com 5 relatórios para fazer. Você consegue, sei lá, fazer mais esse? Você não tem tempo. Mas com a tua dificuldade de dizer não, tu vai falar, ah, eu faço também. Né? E aí depois você tá com 300 coisas para fazer, 300 coisas para fazer e não consegue administrar teu tempo. Por quê? Porque você não soube dizer um não, né? E você começou a pegar muita atividade extra e se envolver em muitas atividades que você não consegue dar conta, né? Que nenhuma pessoa conseguiria dar conta, né? Não a máquina, eu acho que daria conta. Então, é importante você aprender a não pegar todas as coisas que aparecem, todas as atividades que aparecem e abraçando, sabe o famoso abraçar o mundo com as mãos? Né? Tem pessoas que têm essa característica, né? Que ela coloca atividade assim durante o dia inteiro dela, né? Tipo assim, atividade, 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 atividade. E aí depois ela começa a procrastinar e não sabe por quê. Porque tá exausta, é muita coisa para fazer, né? Não tem como você não procrastinar quando você põe 300 coisas para fazer. Você precisa descansar, né? Teu corpo, teu cérebro, uma hora vai dizer, ó, deu, tá, Milena, deu, né? Então, é isso, tá? Então, comece a saber estabelecer teu limite, né? Até aqui eu consigo realizar atividades, a partir daqui eu não consigo mais, a partir daqui eu começo a ficar cansada, né? E eu começo, em vez de produzir muito, eu começo a produzir nada, ou muito pouco. sem dúvidas. E agora nós estamos concluímos o 10º passo, não é? E Uhum. agora, se você colocar todos esses passos em ação, você já rompeu essa barreira da procrastinação aí na sua vida, não é? E aí vem o 11º passo, que é o quê? Recompense seu progresso, recompense a sua conquista, recompense o movimento que você está fazendo. Tá, mas eu ainda não fui aprovada no concurso. Ok, mas você não está estudando todo dia? Tá. Você não está se movimentando? O que precisa para que você seja aprovado no concurso? Não é estudar? Então você já está fazendo. Então não precisa só deixar para uma grande recompensa no final. Você pode se recompensando durante o processo, entende? Ah, eu estou indo na academia já há 3 meses.
ai, ainda não atingi o corpo que eu quero. Tá, mas você já não saiu do sedentarismo? Tá, mas você não tá fazendo esse movimento todo dia? Por que será que você não pode, talvez, usar algumas economias para comprar um tênis melhor? Então, não é? É a mesma coisa para corrida, a mesma coisa numa dieta. Por que que você não pode comprar aquele forno ou aquele, sei lá, processador para ajudar nas suas receitinhas? Entende? Essas coisas assim que você pode sim se recompensar e é só você que pode fazer por você mesmo. E muitas vezes você não se coloca como própria prioridade. Então você exige, exige, exige e não se dá nenhuma recompensa, não é? Então você pode sim fazer esse movimento aí na sua vida. E você deve, na verdade, e é quase um dever, assim, né? Se recompensar, recompensar as suas conquistas e comemorá-las também da melhor maneira possível, não é, Karina? Exatamente, Mi. E eu acho que era isso de estratégias, né? Isso, entre aspas, a gente tem bastante estratégias, né? Tem muita ali, né? Então comece. Até dá para você anotar essas estratégias, né? Enquanto você escuta o podcast, vai anotando essas estratégias e começa a pôr elas em práticas. Uma ou duas estratégias. Tem uma que talvez seja o teu calcanhar de Aquiles ali. Não, eu acho que é nisso daqui de preparar meu ambiente que eu não estou sabendo. É nisso daqui de não proteger meu tempo, é isso de não me recompensar ao longo do meu progresso, né? Então pega ali as estratégias, ou todas, ou as que forem mais funcionais para você, e começa a pôr em prática e lembra de uma das estratégias que a gente trouxe, que é não deixar para depois, tá? Então começa hoje, terminou o podcast? Tem tal coisa que eu tô adiando. Eu acho que hoje é o dia de você começar. Tô sentindo que hoje é o dia de você começar nessa segunda-feira, às 17 horas, se você estiver escutando assim que lança o nosso podcast, eu acho que Sim. é o momento perfeito de você começar essa atividade, tá bom? E aí, se você quiser saber um pouquinho mais sobre procrastinação, sobre qualquer outra coisa relacionada à saúde mental, à psicologia, eu e a Mi, mais a Mi do que eu, né? Eu sou um terrível às vezes nas redes sociais, mas eu tento, eu me esforço. Não, você Mas assim, arrasa. tipo, eu me esforço, eu me esforço. Mas assim, se você quiser encontrar a Mi, aonde dá para te encontrar, Mi? Lá no Instagram, arroba Milena com Y, Matias, com dois Is. Então, lá você me encontra e tira suas dúvidas, não é? Sobre assuntos aqui, ou pede o seu podcast especial, um tema que você ainda não viu por aqui, você pode solicitar lá, a gente prepara um podcast especial para você. E também você pode Chique. pedir isso, não só para mim, mas também pode pedir para Karina. Karina, como que o pessoal te encontra lá nas redes sociais? Vocês me encontram no psi.carinabrasil. E é isso, gente. Vocês me encontram lá, ou eu, a Mi, né? Dá Uhum, para pedir podcasts. A gente já gravou podcast, inclusive, para algumas pessoas, né? Não sei se uhum. já saiu esse podcast, não Já lembro, saiu, mas já nós saiu. já saiu? Já saiu, Aham. mas nós gravamos. E é isso, gente. Se vocês quiserem algum tema, se quiserem conversar com a gente, perguntar alguma coisa, nós estamos sempre disponíveis nas redes sociais. Vai ser um prazer atender vocês, tá bom? É isso mesmo. Então, para lidar com a procrastinação, haja terapia. Haja terapia.